Graça e paz, irmãos. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Amém. Há uma só voz, né? Lá no céu, naquele dia, a gente não vai ver vozinha fraca louvando o Senhor na liturgia celestial, não. Todos responderão amém a uma só voz e com grande vigor. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo 23. Hoje a nossa exposição se concentrará no verso 4, mas leremos do 1 ao 4. Essa é uma série de exposições acerca do Senhor, pastor nosso, e hoje aprenderemos acerca da proteção do grande pastor, ok? Salmo 23, do verso 1 ao 4, nossa exposição se concentrará no verso de número 4, ok? Diz assim a palavra da salvação. Salmo de Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Amém. Vamos falar com o Senhor novamente. Bondoso Deus, gracioso Pai, nós estamos diante da tua palavra, que é santa, inerrante, autoritativa e suficiente para nós. E o que nós te suplicamos nesse momento, ó Deus, é que o Senhor fale conosco por intermédio dela. É que o Senhor nos santifique e que o Senhor jogue por terra qualquer disposição contrária a se submeter à tua palavra. Que o Senhor quebre corações orgulhosos diante da tua palavra. E que tua voz, somente a tua voz, por meio da tua Escritura Santa, seja ouvida por nós hoje. E assim sejamos todos nós edificados e alimentados por tua palavra. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Aleluia. Amém. João tem 33 anos, há 2 décadas serve ao Senhor desde a sua adolescência. A sua vida cristã é repleta de lutas. Como a vida de todo e qualquer cristão, a vida dele é repleta de altos e baixos. Ele cultua ao Senhor habitualmente. Sempre está nas reuniões, dificilmente ele se ausenta. Contudo, João, ele é amedrontado. Ele é apavorado com muitas dúvidas. Ele, de tempos em tempos, questiona a sua própria salvação. Ele tem crise de ansiedades agudas em decorrência disso. E ele tem muito medo acerca do seu destino eterno. Apesar de toda a experiência de João, de todo o conhecimento que ele tem e de tanto tempo que ele frequenta a igreja, João precisa aprender sobre a bendita proteção do grande pastor. Talvez a história de João seja a história de muitos que estão presentes aqui. E o nosso texto, esta manhã, vem nos ensinar acerca da proteção do grande pastor. Para podermos compreender algumas coisas desse texto, do verso 4, é apenas um versículo, mas um versículo riquíssimo de aplicações para a nossa vida e de ensinamentos. Nós precisamos destrinchar ou explicar algumas figuras presentes no verso 4. O verso 4, ele fala sobre um vale da sombra da morte. O verso 4 fala sobre um bordão e sobre um cajado que consolam. O que significa isso? Primeiro, o que é o vale da sombra da morte? O termo também poderia ser traduzido de outra maneira. O vale da sombra mortal. E aqui Davi está se referindo às ravinas, ou tipos de vales compostos de várias erosões, né, que formam recessos ou covas onde abrigam animais
predadores de ovelhas, como lobos, raposas, coiotes e entre outros. A imagem que é lançada aqui é de ovelhas que são protegidas enquanto caminham às sombras escuras de covas mortais, repletas de inimigos. E que, apesar do perigo, esta ovelha ou estas ovelhas se sentem protegidas pelo seu pastor. Então, a primeira figura já está nos desvendada. A segunda figura é de um cajado. O que é um cajado? Um cajado é um instrumento que tem uma das suas extremidades em forma de gancho. Você já deve ter visto alguma pessoa com uma espécie de cajado. E o pastor, quando ele usa o cajado, ele usa para proteger as suas ovelhas. Geralmente puxando ela de lugares perigosos, enquanto ele está guiando-a para o aprisco. Às vezes ela sai do caminho, o pastor vai lá com o cajado, puxa a ovelha. Quando elas saem da trilha, o pastor vai lá, puxa ovelhas para mantê-las na trilha. Ou então puxa de lugares perigosos, ou para evitar com que elas caiam em abismos e lugares perigosos. Ou muitas vezes o cajado é usado para quebrar a perninha da ovelha quando ela está muito arisca, muito difícil de ser domada. E aí ela não consegue então viver em paz dentro do rebanho. O pastor vai lá, quebra a perninha da ovelha, carrega ela no colo, trata. Quando ela se recupera, é uma ovelha mansa. Também com esse mesmo cajado, o pastor ele usa ali para verificar se tem algum tipo de parasita por debaixo da lã da ovelha. Também em tempos antigos o cajado acabou se tornando um sinal, um símbolo de poder, né? Muito, muito comum de ser usado por autoridade. Então esse é o significado do cajado. A terceira figura que é importante desvendarmos aqui é a do bordão. Bordão também poderia ser traduzido por vara, né? E nesse caso aqui poderia se referir tanto a um outro instrumento, como também poderia se referir ao mesmo cajado, só que falando de uma outra aplicação do cajado, ok? Segundo especialistas, não era muito comum pastores andar com 2 cajados enquanto pastoreava. Mas é possível que também possa ocorrer. Mas o mais provável nesse caso é que o cajado também servia como uma espécie de vara, de bordão. E aqui a ideia é para falar acerca da proteção que o pastor fornecia para as ovelhas, abatendo ou espantando os inimigos da ovelha. Então imagine aí ovelhas andando por vales sinuosos, cheios de covas, cheios de coiotes e raposas, e de repente a ovelha está entrando dentro de uma cova, com um cajado, o pastor busca. Ou em outro momento vem uma raposa para atacar a ovelha, com um bordão, o pastor expulsa a raposa, ou o coiote, ou qualquer outro tipo de predador. Ok? Então essa é a ideia. Com o cajado, o pastor protege a ovelha de si mesma, e com o bordão ele protege a ovelha de inimigos externos. Ok? Então essas figuras são importantes para entendermos o verso 4. Agora, se você lesse o verso 4, você ficaria mais claro para você quando o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ok? Esse verso nos ensina 2 verdades básicas ou principais. A primeira, o nosso grande pastor nos protege de nossos inimigos. Ou poderia dizer de uma outra maneira, mais figurada, que implica tudo isso: o nosso grande pastor nos protege através do vale da sombra mortal. O que significa isso? Para entendermos esse ponto, vamos destrinchá-lo em alguns subpontos. O primeiro subponto a ser observado aqui é que o verso 4, ele apresenta já uma mudança fundamental em relação aos versos anteriores. Eu não sei se você observou, eu peço que você lance o seu olhar sobre o verso 4. No verso 4, nós percebemos que o salmista, ele agora ele não apenas
fala acerca do pastor, mas agora ele fala diretamente com o pastor. Veja, antes ele está dizendo, Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O salmista agora ora, ele fala diretamente com o seu pastor. Isso nos lembra que tão importante quanto falar do pastor, acerca do grande pastor, é importante também falar com ele, conversar com ele. Uma boa parte de nossas inseguranças reside em grande medida no fato de que nós nos sentimos sozinhos, desamparados, abandonados. E isso se dá porque não percebemos o nosso bom pastor andando conosco. E por que não percebemos andando conosco? Porque frequentemente esquecemos ou deixamos de falar com ele. Uma boa maneira de perceber o cuidado do bom pastor e a sua presença ao nosso lado é manter diálogos frequentes com ele. Você já falou com ele hoje, fora do contexto de culto? Você já conversou com o bom pastor? Então, esse é o primeiro ponto a ser destacado aqui, o subponto. Uma outra coisa que nós também podemos deduzir deste primeiro ponto e deste verso é que a vida das ovelhas do grande pastor é marcada por muitas aflições e pelos terrores da morte. João Calvino comenta essa parte dizendo: os verdadeiros crentes, ainda que habitem seguros sob a proteção de Deus, estão, não obstantes, expostos a muitos perigos, ou melhor, são passíveis a todo gênero de aflições que sobrevêm à humanidade em comum, para que eles possam melhor sentir o quanto necessitam da proteção divina. É curioso como o bom pastor, ele não tira as ovelhas do vale, ele faz com que elas caminhem através do vale. Isso é um ponto importantíssimo. Então, uma das certezas que nós temos como cristãos é que nós passamos e haveremos de passar por muitas aflições. Embora o texto pareça apontar que é algo apenas provável, afinal de contas, o texto começa dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra mortal, esse ainda que eu ande não é para apontar que isso é algo que pode acontecer apenas. A ideia aqui não é se isso acontecerá. A ideia aqui, a probabilidade é em relação quando acontecerá. Esse é o ponto. Em outras palavras, passar por aflições não é uma questão de si. Você certamente passará. A pergunta é quando você passar. E quando você passar por aflições, como você responderá a isso? Veja, novamente, a questão não é se, mas quando. E como foi apontado, o vale da sombra mortal é repleto de inimigos, de feras sedentas e cruéis. O bom pastor não evita este caminho das suas ovelhas, mas ele protege suas ovelhas neste caminho. Cristo mesmo pontuou que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. O mundo é o nosso vale de sombra mortal. Aqui somos atacados por Satanás em seus ardilosos planos. Aqui temos que lidar com um mundo hostil, cheio de ataques, de ideologias e tentações. E aqui lidamos com os nossos inimigos interiores, o nosso velho homem. E como se não bastasse, ainda lidamos também com outros problemas decorrentes da queda, como angústias, depressões, fobias diversas, transtornos e toda sorte de doenças. Vivemos num vale, não há dúvidas quanto a isso. Vivemos num vale de sombra mortal. E Cristo não nos livra de passar por ele. Como ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha ardente, ou de entrar na fornalha ardente, embora livrou lá. Como o Senhor também não livrou Daniel de entrar na cova dos leões. Como o Senhor não livrou milhares de cristãos durante a história de passarem pelas mais excruciantes torturas e mortes. Contudo,
mesmo passando por esse vale tão perigoso, o Senhor os preservou a fé deles. Uma terceira dedução que pode ser feita ainda acerca desse ponto do grande pastor nos protegendo dos nossos inimigos, é que as ovelhas, conforme o nosso texto nos mostra, as ovelhas não são e nem serão deixadas no vale da sombra mortal. Perceba que o texto é claro, jogue seu olhar novamente. O texto diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A ideia não é que você anda perdido no vale, mas que você anda através dele. Nós somos ovelhas perdidas nesse... Aliás, nós não somos ovelhas perdidas nesse mundo. Nós não somos ovelhas perdidas no meio de nossos inimigos. Somos ovelhas caminhando com o nosso pastor através deste mundo, através deste vale, através dos nossos inimigos. Nós sabemos para onde estamos indo. A diferença de dizer andando pelo vale e no vale é que quando você anda através do vale, você sabe para onde vai, você contempla a saída. Você caminha com um rumo, com um foco muito bem definido, e não é definido por você, é pelo o bom e grande pastor, o Senhor Jesus Cristo. Outra dedução que também podemos fazer daqui é que a morte não é tão terrível e tão temível quando nós estamos andando com o pastor. Veja que a declaração do salmista aqui, ela é bem taxativa. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou pelo vale da sombra mortal, não temerei mal nenhum. Sim, queridos irmãos, a morte é sempre estranha. A morte é feia, é deprimente, é assustadora em um certo sentido. Contudo, para os que estão em Cristo Jesus, o Supremo Pastor, ela já não é mais tão assustadora assim. Principalmente quando nós percebemos que Ele anda conosco e que Ele anda e nos guia, mesmo através do vale da sombra da morte. Lembre-se ainda, o bom pastor, e meditamos isso na nossa primeira exposição, é aquele que morreu no lugar de suas ovelhas, é aquele que não apenas morreu no lugar delas, mas por elas e no lugar delas, mas ele é chamado de grande pastor porque ele também ressuscitou, ele venceu a morte e garantiu para as suas ovelhas a vitória sobre a morte. Ele triunfou sobre ela. A morte não lhe causa danos. O pastor não tem por que temer a morte, o grande pastor. Mas como se não bastasse isso, ele também garantiu que a morte não causaria mais nenhum dano às suas ovelhas, exceto a este corpo e por um breve tempo. Vocês devem se lembrar de João 11, 25. Ele mesmo declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você ainda deve se lembrar, e lá em Apocalipse, que ele é apresentado como aquele que tem as chaves da morte e do inferno. De tal modo, queridos, que os que estão em Cristo Jesus já passaram da morte para a vida. Nesse sentido, eu repriso aqui uma citação de Søren Kierkegaard, que eu fiz quando expus a bem-aventurança dos que dormem no Senhor, dos que morrem no Senhor. Kierkegaard foi excelente, apesar de todos os seus erros e problemas, ele foi certeiro quando ele disse, porque na linguagem humana a morte é o fim de tudo. E como se costuma dizer, enquanto há esperança, enquanto há vida, há esperança. No entanto, para o cristão, a morte de modo algum é o fim de tudo. E nem sequer um simples episódio perdido na realidade única que é a vida eterna. A morte implica para nós infinitamente mais esperança do que a vida comporta, até mesmo quando saúde e força transbordam. Ora, queridos irmãos, a morte é sim assombrosa e asquerosa, mas quando nós caminhamos com o pastor, ela chega até ser doce e esperada. É a porta para uma vida de comunhão mais plena. Como o apóstolo Paulo disse, ela é nosso lucro. Afinal, como o Salmo 116, versículo 15 diz, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos.
Enquanto caminhamos com o pastor, podemos ter a certeza do que o salmista falou lá no Salmo 73, versículo 23 e 24. Todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quando sabemos quem nos guia e para onde vamos, não importa por onde nós atravessamos. Mesmo que seja o vale perigoso, cheio de sombras mortais, de feras raivosas. Quando nós sabemos quem nos guia, nós podemos ter a certeza de bom êxito em nossa jornada. Outra dedução, que também pode ser inferida do nosso texto, é a necessidade de termos certeza da proteção do pastor. O salmista, como eu disse, ele é taxativo ao afirmar: não temerei mal algum. Essa segurança advém da certeza de que o pastor, que o guia, ele é poderoso. Ele é Yahvé, o Senhor dos exércitos. A convicção que temos é que se Deus é por nós, quem será contra nós? A segurança de salvação é uma graça, é uma dádiva de Deus. Às vezes a usufruímos com clareza. Outras vezes é bem verdade que nós vacilamos. Isso ocorre até com os melhores santos. Aqui encontramos Davi dizendo que uma vez que o pastor caminha com ele, ele passa através do vale da sombra da morte e não teme mal algum. Em outro momento, no Salmo 51, Davi está lá lamentando e chorando, suplicando do Senhor que ele lhe restitua a alegria da salvação. Uma hora estamos mais convictos de nossa segurança, outra hora vacilamos. Mas o fato, queridos irmãos, é que não nos faltam razões para confiarmos no Senhor, o pastor nosso. Essa segurança é algo que não depende de nossos esforços, nem de nossas virtudes e vicissitudes. Essa segurança, ela depende tão somente do pastor que nos guia. E ele disse que as ovelhas que o Pai lhe entrega jamais perecerão. Ninguém pode arrebatar de suas mãos e nem da mão do Pai. Quando somos tomados de insegurança, o problema não está nas mãos daquele que nos segura, mas na nossa percepção disso. Por isso, é um imperativo e uma ordem das Sagradas Escrituras que nós venhamos buscar ter certeza de nossa segurança. Abra sua Bíblia em 2 de Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro. Veja o que diz o texto sagrado. 2 de Pedro, capítulo 1. Versículo 10 e 11. Olha a importância de ter segurança de nossa salvação e de buscar isso. Diz assim, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante essa linguagem do apóstolo Pedro. De que maneira que essa entrada vai ser ampliada? Não é no sentido que nós fazemos alguma coisa para nos salvar, mas quando nós confirmamos a nossa vocação e eleição, fica mais fácil caminhar e ter certeza do que foi feito por nós. Mas para isso é necessário confirmar diligentemente. É necessário buscar ter essa segurança. Então esse é o primeiro ponto. O grande pastor protege suas ovelhas do vale da sombra mortal ou de seus inimigos. E nós temos todas essas inferências. A segunda grande verdade que o nosso texto mostra do Salmo 23 é que o grande pastor, ele protege suas ovelhas com seu cajado e seu bordão. Ele protege as suas ovelhas e utiliza de meios. Ele usa meios para proteger as suas ovelhas.
ele as protege com o seu cajado e o seu bordão. Nesse tópico, nós podemos ainda aprender aqui as seguintes verdades. A primeira é que esse ponto nos ensina sobre o fundamento da nossa segurança. No tópico anterior eu falei para vocês que devemos buscar ter certeza da nossa salvação. Mas olhe para o texto, e o texto diz o seguinte: perceba que num primeiro plano é dito o salmista que ainda que passe pelo vale da sombra mortal, ele não temerá mal nenhum. Por que não? Porque tu estás comigo. Olha o fundamento da segurança. Devemos ter certeza da nossa salvação, não porque somos habilidosos, ou porque somos espertos, ou bastante inteligentes, porque somos supostamente capazes. Definitivamente não. O fundamento da segurança da salvação do salmista é que o Senhor está com ele. E um outro ponto é que o bordão e o cajado dele o consolam. É o Senhor e os meios que o Senhor provê. Isso constitui o fundamento da segurança dos crentes. O próprio Senhor e os meios providenciados por Ele. Ok? A razão que nos é dada aqui para não temer a morte, né? E os inimigos que estão à espreita, à sombra do vale mortal. As razões ou a razão para não temermos nenhum de nossos inimigos é que o Senhor está conosco. E Ele tem uma vara e um cajado para nos proteger e consolar. Nós já vimos que o cajado e o bordão possivelmente se refiram ou a dois instrumentos do pastor, ou a um instrumento com duas aplicações. Em todo caso, são objetos ou objeto de proteção das ovelhas, pelo menos de dois tipos de inimigos. Os predadores, os inimigos externos, e da própria rebeldia da ovelha, os seus inimigos internos. Cristo é comumente apresentado na Escritura como ele tendo um bordão, um cetro ou uma vara, e com ela ele esmaga seus inimigos. Os inimigos de Cristo, obviamente, são os inimigos da igreja. Vejamos isso bem exposto lá no Salmo 2. Deixe sua Bíblia aí no Salmo 23 e retorne para o Salmo 2. No Salmo 2, nós vemos então a promessa dada ao Filho. E no verso 8, lemos o seguinte, no Salmo 2: Pede-me, eu te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Essa é a promessa dada a Cristo. E em seguida, como consequência disso, todos são chamados ao arrependimento. Por exemplo, agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais do caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. Veja, ele tem um cetro de ferro para esmagar os seus inimigos. E aí, para que você não ache que isso é forçação, vamos só para mais um texto. Agora, Apocalipse, capítulo 19, versículo 15. Apocalipse 19, versículo 15. Olha o que o Senhor Jesus Cristo tem. Olha o que sai de sua boca. Olha o que é dito. Sai de sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerás com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Com seu cetro de ferro, com sua vara, ele então despedaça as nações, os seus inimigos, seus algozes. No Salmo 110 nós temos uma promessa acerca de Cristo, que é importante verificarmos. No Salmo 110 nós lemos o seguinte, por boca de Davi: Disse o Senhor, meu Senhor,
assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E o Senhor enviará de Sião um cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. O cetro é para abater os seus inimigos. O Salmo 110 é amplamente usado no Novo Testamento para referir-se ao poderio, ao senhorio de Cristo sobre todos os seus inimigos. E como é que ele triunfa? Com seu cetro de justiça, com sua vara, com seu bordão. Não é à toa, queridos irmãos, para que a gente conecte bem. Abra a sua Bíblia ainda lá em Efésios, capítulo 1, versículo 19 a 21. Efésios, capítulo 1, versículo 19 a 21. Veja, tudo isso aqui é dito acerca de Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Ele que foi ressuscitado pelo poder de Deus. O poder que o levantou dentre os mortos. Diz o versículo 19, que após termos os nossos olhos iluminados para sabermos a esperança do nosso chamamento e a riqueza da glória de nossa herança. E aí diz o versículo 19, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Veja, a alusão, ser assentado à direita, triunfar sobre os seus inimigos. Diz o versículo 21, que quando ele assentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, nos lugares celestiais, diz o versículo 21, que ele ficou acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que possa se referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Ter um cetro, uma vara, assentar-se à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, é sinônimo de colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés e de dominar sobre eles. E aí, como se não bastasse, abra ainda 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24. Veja o que diz o versículo 24. Mas para ficar bem no meu perfil, vamos ler desde o versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Qual é o último inimigo a ser vencido? A morte. Ele já venceu esse inimigo quando ressuscitou dentre os mortos. Mas a pancada final na morte é quando todos nós ressuscitarmos à semelhança dele. A morte é colocada como inimiga dele. Os principados e potestades colocados como inimigo dele. Com o seu cajado e com o seu cetro, ele abate os inimigos de sua igreja. Ele abate o mundo, ele abate Satanás e ele abate todo aquele que se levanta altivo contra a sua obra. Todos são vencidos dessa maneira. Com seu cetro de ferro, ele não apenas venceu Satanás, ele não apenas venceu o pecado, mas ele também destruirá cada um daqueles pecadores que são seus inimigos declarados. Apocalipse 19:15. Com seu cetro ele abaterá as nações. A vara, o bordão, é com que ele dá bordoada nos inimigos de sua igreja. Com o cajado, ele cuida de suas ovelhas, protegendo ela dos seus inimigos internos. Com o cajado, ele protege a ovelha, tirando ela dos caminhos que elas próprias entram. Não é assim que acontece conosco, em nossa teimosia?
Nos achamos inteligentes demais, capazes demais para agirmos segundo as nossas próprias maneiras, de acordo com os nossos próprios caprichos, como se fôssemos autônomos, e adentramos então em vários ciclos viciosos de pecados. Mas se somos filhos, o nosso Deus vai lá com seu cajado e nos puxa e cuida. E quando estamos rebeldes demais, com seu cajado ele quebra-nos, para que aquietemos, para que a nossa soberba seja abatida, porque o nosso Deus nos protege de nós mesmos. Por isso ele é um bom e excelente pastor. Com isso, com seu cajado, ele também nos protege por meio da disciplina. E não é isso que lemos lá em Hebreus 13, de 4 em diante? Que ele, como um bom pai, disciplina todo filho a quem ama? A disciplina é cuidado de Deus, é o cajado do Senhor sobre nós, nos protegendo de nós mesmos. E aqui fica uma aplicação para nós, para mim como pastor, para o conselho dessa igreja. Precisamos, de fato, não temer, aplicar quando necessário a disciplina do Senhor sobre as ovelhas do Senhor. Porque isso é demonstração de amor, de cuidado, de proteção. Não é à toa que é uma das marcas de uma igreja saudável. A boa aplicação da disciplina. Mas muitas vezes, mesmo que essa disciplina não venha de modo oficial por meio da igreja local, o Senhor disciplina os seus. Principalmente quando nós escondemos os nossos pecados. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz que o Senhor é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E ele fala isso acerca dos eleitos. Então, muitas vezes, nós abrigamos certos pecados, que vai corroendo ali a vitalidade de nossa devoção a Deus, nos tornando frios, apáticos, gélidos espiritualmente. E achamos que estamos protegidos. Ninguém sabe daquele pecado. É praticado sozinho. Só você sabe. O seu bom pastor caminha com você. É tolice sua imaginar que ele não vê. Por que ele não intervém? Porque ele está lhe dando tempo para que você se arrependa. Mas se você é filho e não bastar, chegará o momento da disciplina. Chegará o momento em que ele julgará você para o seu bem. Chegará o momento que ele quebrará o seu tornozelo. Chegará o momento que as aflições que virão sobre vocês não são aflições aleatórias e derramadas sobre vocês ao acaso, mas disciplina do Senhor. O movimento neopentecostal trouxe alguns danos. Entre eles foi dizer que toda doença é pecado. Se você está doente, você praticou um pecado. Isso é errado. Mas uma rejeição ao pensamento neopentecostal foi também pecaminoso em outro aspecto. É negar que determinadas enfermidades ou aflições que vêm sobre nós também são decorrências de pecados. Uma coisa é dizer que tudo é pecado. Outra coisa é dizer que Deus não nos disciplina também desse modo. Daqui a pouco participaremos da ceia. O que é que o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 11 de 1 Coríntios? Que muitos morriam porque tomavam da ceia o quê? De maneira indevida. Nem toda doença é por causa de pecado. Não é. Saiam daqui entendidos isso. Mas o Senhor também nos disciplina, trazendo aflições de todas as sortes para o nosso bem. Algumas delas são enfermidades. Como é que eu vou saber? Eu não sei, mas o que eu sei é que você precisa buscar no Senhor, em oração, saber se isso não é providência de Deus, mostrando para você que o seu pecado não está escondido dos olhos dele.
Outro ponto impressionante apontado pelo salmista é que o cajado e o bordão, como eu disse, são vistos como instrumentos de consolo. Veja, o salmista diz que é consolado não apenas quando o pastor o protege dos seus inimigos externos, mas ele é consolado quando é protegido de si mesmo. Ele não apenas é consolado quando o pastor usa o bordão, mas ele é consolado quando o pastor usa o cajado. Precisamos encontrar consolo na disciplina do Senhor. Queridos irmãos, eu sei que a disciplina muitas vezes é dolorida, como muitos tratamentos eficazes o são. Às vezes nós recebemos bordoadas de várias maneiras nessa vida, mas nós estamos certos de uma coisa, não estamos? Que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Isso é verdade? Se é, precisamos tirar lição ou lições no meio de nossas adversidades ou quando estamos sofrendo a disciplina do Senhor. Precisamos aprender a olhar para as nossas tribulações sob a perspectiva de que nosso Supremo Pastor está nos conduzindo através delas. E mais, Ele está cuidando de nós por meio delas. Porque muitas vezes nós precisamos passar realmente pelo vale para o nosso bem. Porque nós temos coisas para aprender no vale da sombra da morte. Assim como o povo precisou passar pelo deserto para aprender muitas lições. Meus irmãos, muitas vezes nós estamos inconsoláveis diante de nossos tormentos e aflições, porque nós olhamos para as coisas que nos afligem como se elas não apenas estivessem fora do nosso controle, mas mesmo que não declaremos isso, nós estamos professando por nossas atitudes que essas coisas também estão fora do controle de Deus, do nosso pastor. Seria muito diferente se nós olhássemos para as coisas que nos afligem como meios e instrumentos nas mãos de Deus, para o bem de nossa alma. Ao invés de ficar murmurando no meio do seu sofrimento, você deveria olhar para Ele e perguntar: Senhor, o que Tu queres me ensinar? Senhor, o que é que eu preciso aprender neste momento? Senhor, como Tu estás cuidando de mim? Eu não consigo perceber, mas eu sei que nada acontece por acaso. Eu sei que o Deus providente cuida de mim. E este mal no qual estou inserido é para o meu bem. Senhor, o que eu preciso aprender? Me faz aproveitar esse sofrimento. Me ensina a aproveitar essa doença. Me ensina a passar por essa tribulação e sair através dela temendo mais o Senhor. É importante ainda observar, queridos irmãos, o fato de que Deus usa esses meios para o nosso consolo. O cajado e o bordão são emblemas usados pelo salmista para figurar a providência, para referir-se à santa providência. Mas também pense em tantos outros meios de preservação para a nossa alma que o Senhor tem usado. O Senhor usa a palavra, usa a oração, usa o jejum, usa o dia do Senhor, usa os sacramentos. Fora esses meios ordinários, Deus usa meios ocasionais, como as diversas circunstâncias que a providência nos fornece. O fato é importante que estejamos atentos aos meios de preservação que nos são dados por nosso Supremo Pastor. Por fim, queridos irmãos, eu gostaria de terminar nossa exposição e depois fazer algumas aplicações finais. Mas para terminar nossa exposição, é necessário olharmos ainda para o nosso pastor, como também uma ovelha que ele foi. Vocês devem se lembrar que o nosso bom pastor, o Senhor Jesus Cristo, ele foi sacrificado como uma ovelha muda diante dos seus tosquiadores. O nosso pastor é uma ovelha também, foi uma ovelha. Ele é o nosso supremo pastor e também nos é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Porque o nosso bom pastor só pode nos conduzir perfeitamente, porque ele foi uma ovelha que passou pelo terrível vale da sombra mortal. O seu calcanhar foi ferido pela fera terrível, por aquele lobo terrível. Mas ele lhe pisou a cabeça. Como ovelha muda, ele passou pelos seus tosqueadores.
Ele não apenas passou pela sombra da morte, mas ele morreu de fato, mas ele não ficou vencido. A morte não foi vitoriosa sobre ele. Ele venceu a morte, e não apenas a morte, venceu todos os nossos inimigos. Ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e todos os seus inimigos estão debaixo dos seus pés. E ainda hoje ele é aquele que na história ficou conhecido como o Cristo Victor, o Cristo vitorioso, e ele continua a vencer os seus inimigos, e assim será até o dia de sua vitória final. Como aprendemos no nosso primeiro sermão, por causa disso ele pode interceder perfeitamente por mim e por você. Por causa disso ele é o nosso pastor aprovado pelo Pai. Por causa disso fomos entregues a ele como sua recompensa. Somos dele, somos rebanho do seu pastoreio. Ele venceu todos os inimigos, colocando todos debaixo dos seus pés. E por isso ele pode nos prometer o que ele promete em João 10, 27 a 28, quando diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Por isso ele pode nos proteger, por isso nós podemos descansar nele. Por isso ele pode nos proteger do vale da sombra mortal, e ele nos protege por meio do seu cajado e do seu bordão. Por isso me permita-me fazer duas aplicações. A primeira aplicação é para aqueles que ainda não pertencem ao reino de graça desse Cristo vitorioso, desse pastor que é a ovelha. Aqueles que ainda não se arrependeram dos seus pecados verdadeiramente. E eu posso estar me referindo a pessoas fora do pacto, quanto pessoas dentro da igreja visível. Não é porque você é batizado e é membro da igreja da Coama que isso necessariamente faz de você uma ovelha de Cristo. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou que junto do trigo há o joio. É possível que, assim como entre os 12 apóstolos havia um que era filho da perdição, é possível que alguns que talvez não sejam réprobos, destinados ao inferno, mas que ainda não foram verdadeiramente convertidos. E essa palavra é para você, essa aplicação. Ou então para aqueles que até gostam de ouvir falar acerca de Cristo, até vêm para a igreja uma hora ou outra, até acham que é interessante servir ao Senhor Jesus Cristo, mas não tomaram ainda uma decisão definitiva diante disso. Então preste atenção vocês a essa aplicação. Essa boa proteção do bom pastor não é dirigida a todos, mas somente às ovelhas dele. Por isso certifique-se que você pertence ao rebanho de Cristo. Se você ainda não se submeteu ao seu reino de graça, eu convido você a se submeter e a beijar a mão daquele que tem o seu cetro de ferro, a sua vara na mão, para destruir todos os seus inimigos. A mesma vara que ele protege suas ovelhas é a mesma que ele esmaga os seus inimigos. Romanos 5,8 nos lembra que os justificados, aqueles que são atraídos a eles, eram antes inimigos. Fomos salvos quando inimigos. Aqueles que ainda não foram salvos por Cristo são inimigos dele. E se são inimigos, sobre você está a sentença de ser esmagado com a vara do grande pastor. Se eu fosse você, não ficaria do lado dos inimigos de Cristo. Se eu fosse você, obedeceria o chamado dele quando diz: bem-aventurados todos que nele se refugiam. Beijai o filho para que não se irrite. Nem Satanás, com todo o exército de anjos caídos, pode contê-lo ou detê-lo. E você acha que pode? Com toda certeza você não dará conta de suportar o furor da ira dele. Então meu convite para você é: se curve diante dele, reconheça que ele é rei, se arrependa dos seus pecados, se entregue a ele, enquanto há tempo, enquanto você é chamado. Venha usufruir dos benefícios de seu pastoreio e do seu reinado. Venha provar de sua graça, se arrependa de seus pecados, confie no grande pastor, e ele dará proteção para você, até mesmo quando a morte bater às suas portas. A morte não lhe vencerá.
Mas se você estiver fora da proteção desse pastor, a morte será o seu pior tormento. Agora uma aplicação àqueles que creem verdadeiramente em Cristo, que pertencem a Ele. O nosso pastor nos dá plena segurança, irmãos. Não duvidem disso. Eu não sei quais são os problemas que todos vocês passam. Eu sei que deve doer muito, que deve ser difícil para você na sua luta diária e sozinha. Eu não quero ser simplista aqui, mas a mesma coisa que o João da nossa história lá no início, a mesma coisa que o João precisava, mesmo sendo um crente de tamanha jornada cristã e de tantas experiências, é a mesma necessidade que eu e você temos. A de perceber que o nosso pastor caminha conosco. Não permita que nenhum problema na sua alma, na sua mente, lhe tire essa verdade. O seu pastor caminha com você. Você precisa conversar com ele. A promessa que você tem é que ele pode se compadecer de suas fraquezas e que você pode encontrar socorro na presença dele em ocasião oportuna. Converse com ele, é a melhor maneira de não perdermos de vista. Ele não se distancia de nós. Somos nós que nos distanciamos dele. Mas ele é bondoso, ele nos puxa com seu cajado. Ou então ele é como o pastor que deixa 99 ovelhas bem abrigadas e protegidas e vai ao alcance daquela que é perdida. Confie no seu bom pastor. Confie no grande pastor e no supremo pastor da alma de vocês, o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso pastor nos busca. O nosso pastor nos encontra. O nosso pastor nos carrega quando necessário. Os seus pecados, os nossos pecados nos enganam e nos convence que quando nós pecamos, Ele está longe de nós, que Ele não quer acordo conosco. Mas enquanto você está vivo, queridos irmãos, se você confia nele, na obra que Ele fez, Ele está com você. Você pode ter a certeza e a segurança da proteção dele. Por isso, busque essa convicção de que Ele é teu pastor, nada te falta, de que Ele é teu pastor, e porque Ele é teu pastor, você pode sentir-se seguro até quando você anda pelo vale da sombra mortal, porque Ele é teu pastor, apesar de você pode ter a certeza que quando necessário, o bordão dele e o cajado dele virão no seu socorro. O nosso bom pastor nos protege. Confiamos nele. Amém.